Muito bem. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá. Dou as boas-vindas aos nossos membros aqui presentes e aos ouvintes que se cadastraram junto à Liga Nacional da Propriedade Intelectual. Nosso tema de hoje é indicações geográficas. Ele não é tão comum, né? Poucas pessoas se aventuram a falar com propriedade. E nós estamos hoje trazendo aqui a professora Sheila de Souza Correia de Mello. Ela é doutoranda e mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI, e mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, também pelo Profinit. Possui graduação em Direito e Letras. É analista da Embrapa, Amazônia Oriental. Para quem não sabe, a Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. É uma instituição pública de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área agrícola, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ela também é youtuber de propriedade intelectual. Então, aqui fica a recomendação. Ela tem uma página muito legal no YouTube que é Segue a Sheila, Propriedade Intelectual Fora da Caixa. O tema hoje, como eu falei, indicação geográfica. Para quem ainda não associou o nome à pessoa, as indicações geográficas são sinais distintivos, que identificam produtos ou serviços em razão de sua origem geográfica. Elas podem ser de indicação de procedência, que está ligada essencialmente ao renome, tradição, de produção, extração, produção ou fabricação. Enquanto que a denominação de origem está ligada de forma inequívoca à qualidade, essa decorrente do espaço geográfico. Querida Sheila, muito obrigada aqui pela tua participação, pela tua disponibilidade em vir aqui bater esse papo com a gente na nossa reunião mensal. E a palavra está com você, querida. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer esse espaço, né, Soraya, como presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB. Fico muito feliz de poder estar aqui com essas mais de 40 pessoas aqui para a gente conversar. Você sabe que, curiosamente, Soraya, esse espaço que você está me permitindo, me possibilitando estar dividindo um pouquinho, não é um espaço que a própria OAB Pará abra para mim, né? A atual gestão de Comissão de Propriedade Intelectual, ela, talvez por algum motivo que eu ainda não conheça, né? Ela faz reuniões das quais eu não fico sabendo, gostaria de poder somar, gostaria de poder participar, mas, infelizmente, a gente já vai aí para 2 anos de uma nova gestão que eu ainda não pude colaborar como eu gostaria, né? Então, assim, é a história do santo de casa não faz milagre, né? Eu fico muito feliz, né? Eu começo já deixando aqui meu muito obrigada. Minha intenção, quando eu comecei a estudar propriedade intelectual, foi para atender uma demanda específica da empresa a qual eu estou vinculada. Com o passar do tempo, outras instituições começaram a me demandar, instituições públicas, algumas instituições privadas, dado ao fato de que aqui no estado do Pará, a gente tinha, há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a minha caminhada sobre propriedade intelectual, a gente não tinha profissionais que tivessem esse conhecimento. Então, era comum a busca de informação sobre propriedade intelectual para fora do estado do Pará, para fora da Amazônia. A gente não tinha ninguém que estivesse se debruçando para estudar esse tema, para socializar esse tema e, principalmente, para ajudar a formar a mão de obra. Isso daí eu estou falando de uma conjuntura antes do mestrado em rede, o Profinit, que vem ajudando muito a gente a mudar esse contexto e que eu já inicio recomendando, né, aos colegas que estão aqui conosco nessa noite que está se iniciando, né, que a gente vai começar a falar sobre um direito coletivo e, às vezes, por uma questão até da própria atividade laboral, de advogado, de autônomo, né, que você tem uma vida corrida, e que não dá para imaginar que é possível levar um mestrado por conta da ideia de um referencial de muitas horas dedicadas ao mestrado e que acabariam sendo incompatível com a atividade de advogado. Não é, né? O Profinit, ele hoje está em vários estados do país, não apenas nas capitais. A gente já tem, por exemplo, aqui no estado do Pará, a gente tem Profinit na capital, em Belém, mas a gente também tem em Marabá e aqui em Santarém. Estou falando de Santarém hoje, né? Peço até desculpa, que geralmente quando eu falo de indicação geográfica, eu tenho vários objetos de IG para mostrar, né, durante as lives, durante os vídeos que eu faço, mas infelizmente eu perdi o voo ontem, né? Só vou conseguir retornar para Belém amanhã. Então, eu já peço desculpa até se, de repente, a minha internet oscilar, porque eu estou usando a internet do hotel, que eu estou rezando para que ela fique bem. Hoje de manhã, no evento da BPI, correu tudo bem, eu espero que a gente também corra bem.
Então, começando a falar de IG, né? A IG, quando a gente fala sobre ela, é totalmente diferente de falar sobre registro de marca, registro de patente, que a gente já tem aquela formulazinha pronta, né? Marca, você vai pegar esse documento quando é pessoa física, esse documento quando é pessoa jurídica, você vai fazer uma análise de viabilidade, você vai analisar se é viável ou não é viável o registro e você segue. Quando a gente pensa numa marca coletiva ou quando a gente pensa numa indicação geográfica, a gente inevitavelmente não vai estar falando com uma pessoa, seja pessoa jurídica ou pessoa física. A gente vai estar falando sobre um coletivo, sobre um direito coletivo. E os direitos coletivos, eles acabam sendo interessantes por conta da governança, por conta de como a gente vai cuidar de uma propriedade que não é só de um. Né? Quando você é contratado por uma empresa, aquela empresa tem aquela linha de pensamento, você vai lá, você faz o serviço para eles, vai embora, tchau, e acabou. Quando você faz o trabalho para uma pessoa física que te demanda, quer seja uma patente, uma marca, um registro de direito autoral, você consegue visualizar que você está lidando com uma pessoa que tem uma visão, tem um pensamento. Quando você está falando de um coletivo, né, a dinâmica é um pouquinho diferente. Então, quem tem um trabalho voltado para o associativismo, para o cooperativismo, já começa a, digamos, aquele advogado já que tem essa experiência mais com associações e cooperativas, ele já tem, digamos assim, uma vantagem no aspecto de governança, de como lidar com pessoas que têm a mesma afinidade, mas que acabam tendo uma visão diferente e, às vezes, interesses diferentes. Então, eu acho muito interessante falar para a grande maioria que está nos ouvindo agora, que são advogados, que é um nicho de mercado que hoje vem se tornando interessante do ponto de vista de oferta de consultorias. Né? Nós tivemos recentemente no edital do MEC, para quem é de institutos federais, para quem é aluno de mestrado nos institutos federais e alunos de graduação também, né, nível técnico, foi aberto um edital do MEC com possibilidade de bolsa de estudo para fazer diagnósticos ou para elaborar a estruturação de indicações geográficas, o que já foi, digamos, um indicativo interessante, porque a gente está falando de fomento a estudos de potenciais indicações geográficas em locais que às vezes a gente não tem, né? Então, é bem interessante começar falando sobre essas oportunidades, como o edital da FAPERJ, que abriu agora no início do mês, que também é voltado para indicação geográfica, para fomento de indicação geográfica, a gente começa a visualizar não só a possibilidade de oferta de consultorias, como também, né, essa possibilidade no meio acadêmico da gente também estar prospectando bolsas de estudo para essa finalidade. Né? O diagnóstico, do ponto de vista daquele advogado mais juridicão, né, que a gente sabe que o advogado de propriedade intelectual ele não segue aquela mesma métrica, né, ele não tem aquele mesmo perfil de vai lá, faz audiênciazinha e tal, não. A gente acaba observando que o perfil dos advogados de propriedade intelectual é um perfil muito mais voltado para essa proteção da criação, voltado para a proteção daquele patrimônio imaterial, quer seja de direito autoral, quer seja de direito patentário, marcário. Mas quando a gente vai falar sobre a indicação geográfica, para além do aspecto de coletivo, a gente também vai precisar observar que os requisitos eles vão ser outros, né? O que vai potencializar o EG de uma maneira muito simplória, de uma maneira muito fácil até de decorar, né? Eu costumo dizer, ó, se você tem um produto, e eu gosto de dar o exemplo regional, porque, enfim, eu estou no estado do Pará, sou bairrista, vou falar dos exemplos daqui, me desculpem vocês que não estão no Pará. Para quem está no Pará, vai me entender muito bem, quem está assistindo. Se eu saio de Belém e vou até o município de Bragança, que fica aqui no estado do Pará, aproximadamente uns 200 quilômetros de distância, e eu vou até Bragança, quer seja a trabalho, pela Embrapa, quer seja a passeio, e eu retornar para minha casa, se eu não trouxer a farinha, a chave de casa, na hora que eu enfiar a chave nem roda, a mulher nem deixa entrar. Ela já me briga, ela diz assim, como que você não trouxe farinha?
cadê a farinha? Não, você não foi em Bragança, então, você está mentindo, você não foi em Bragança. Porque ir até Bragança e não voltar com farinha é uma coisa assim, que a gente não consegue admitir para quem é aqui da região, para quem conhece, dado o fato da farinha ser algo muito ligado àquele local, àquela região ali, né, a região que a gente chama aqui de região Bragantina, né? Então, assim, se eu estou dizendo que eu vou a Bragança, eu já ligo de lá perguntando assim, ó, vai querer quantos litros de farinha? Porque já sabe que eu vou voltar com farinha, eu já estou perguntando quantos litros são, né? Você tem que trazer farinha para alguém e tal, porque é específico daquele local. Diferente de, por exemplo, eu estar saindo de Belém, eu estar indo até Soura e Salvaterra, que são municípios que ficam no arquipélago do Marajó, que aí a pergunta já é outra, né? A pergunta já é assim, ei, e aí, vai trazer queijo? Traz do queijo manteiga, traz do queijo... Porque aquela localidade ali, aquela região ali, eu já não vou ser demandada para trazer farinha, eu já vou ser demandada para trazer o queijo do Marajó. E quando a gente começa a observar que os lugares onde a gente está indo, as pessoas estão perguntando sobre um produto que é muito característico daquele lugar, daquela região, né? Então, o pessoal que está no Rio de Janeiro, eu vou lá em Paraty, se eu não voltar com uma cachaçinha, parece que eu nem passei por lá, né? Porque é uma identidade, né? Tem uma questão desse que a gente também pode falar, apesar de serem institutos diferentes, mas esse patrimônio imaterial, né, que se torna aquele produto ali, né? Então a gente observa que alguns produtos, e no caso da legislação brasileira também é previsto alguns serviços, apesar da gente só ter um, e desse um serviço ser um pouco criticado, né, pela questão da área geográfica, eu não vou entrar no mérito, mas existe a possibilidade também de, na nossa legislação brasileira, de tanto se aplicar produtos, como o exemplo da farinha, como o exemplo do queijo do Marajó, como o exemplo da cachaça de Paraty. Se eu for a Minas, eu não voltar com queijo de lá, né, também, ou então se eu não voltar com um cafezinho de lá do Cerrado, né, parece que eu nem andei ali por Minas, né? Parece que eu só fiz uma conexão, que eu só passei no aeroporto e continuei a seguir reto, né? Porque também é uma coisa muito característica daquela região geográfica, daquela localidade. Então, quando a gente começa a observar que em determinado local eu tenho uma grande quantidade de referências àquele produto, ou, no caso, o Brasil também permite aquele serviço, apesar do serviço a gente ainda não está vendo com tanta fluidez como os produtos a gente vem observando, seja um produto artesanal, como por exemplo as panelas de barro, né, das goiabeiras, como por exemplo aqui a gente tem aqui na região aqui de Santarém, a gente tem um artesanato bem característico da região do Rio Arapiuns, chamado trançado de Arapiuns, que apesar dele ainda não ter essa concessão do INPI, esse reconhecimento do INPI, você já observa que a gente tem uma associação dessa regionalidade com aquele artesanato, com aquele produto. E aí a gente já começa a separar o joio do trigo. Quando a gente está falando de patente, a gente está falando de algo inédito, de algo novo, de algo que ninguém ainda fez nada igual, a gente guarda segredo, a gente guarda sigilo, para a gente poder ter êxito no nosso pedido de registro de uma patente. Quando a gente está falando de marca, de registro de marca, com menos tempo, né, a gente já vai ter a concessão dela, desde que ela não tenha nenhuma igual, desde que ela não tenha sido objeto de proteção por nenhuma outra empresa ou pessoa física. Mas quando a gente está falando de uma indicação geográfica, a gente não pode falar em criar uma indicação geográfica, né? Porque é um instituto jurídico que, na verdade, ele vai conferir o reconhecimento para algo que já existe. E aí a gente tem uma diferença em relação a esse reconhecimento. Esse reconhecimento ele pode ser pela fama, ou ele pode ser por uma característica muito peculiar daquele produto que vai estar relacionado com a geografia. E a geografia entenda tanto o solo, o clima, como também o humano, né? Então, assim, a gente tem dois tipos de G. Uma EG, que a gente vai chamar de indicação de procedência, que o pessoal chama de IP, né?
E quem trabalha com os advogados que trabalham com intellectual property, às vezes eles ficam meio, pô, IP é intellectual property in English? Não, né? IP é a sigla que o pessoal usa no Brasil comumente para se referir a um tipo de indicação geográfica, que é a indicação de procedência. E a indicação geográfica que vai fazer essa direta correlação com o meio geográfico, quer seja com o humano, quer seja com as características de solo, de clima, de umidade, a gente vai chamar de denominação de origem. E aí a gente observa que o fator preponderante para a indicação de procedência vai ser a fama, o produto tem que ser famoso, né? A notoriedade, né? A notoriedade nada mais é do que a fama. E o outro produto, a outra forma de proteção por indicação geográfica é uma indicação geográfica do tipo denominação de origem, que não necessariamente é necessário que ela tenha uma fama, como é o caso da indicação de procedência. Você pode ter um determinado produto de uma determinada região que ele tem características muito específicas, e aí eu dou o exemplo também regional, também paraense, do Guaraná. O Guaraná da terra indígena Andira-Amaral, ele possui características que o diferenciam do Guaraná que é produzido em Maués. Então, toda aquela região ali ela é produtora de Guaraná. Porém, o Guaraná que é feito para atender ali a Ambev, né, que é feito ali em Maués para atender a demanda da Ambev, não é o mesmo Guaraná que é feito nessa área da terra indígena de Amaral, tendo em vista o Guaraná para aquela comunidade tradicional ser uma questão da sua ancestralidade, estar relacionado com a sua religiosidade, ter um significado que faz com que eles considerem a umidade do lugar, e foi preciso um laudo antropológico para poder conceder aquela denominação de origem, porque não é um pariuati, né, ou um branco, né, um não indígena, né, um pariuati não vai conseguir fazer o mesmo ritual e chegar no mesmo resultado daquele Guaraná que é feito por um indígena, né, por um não pariuati. Então, essa forma de fazer, quando ela tem um conhecimento da região, como no exemplo indígena, ou quando ela tem uma fama da região, como no exemplo da farinha, a gente vai estar falando de indicação geográfica, porque a gente vai estar observando que aquela região, aquela localidade, ela possui um produto que o diferencia dos demais produtos. Veja bem, eu estou no estado do Pará. O estado do Pará é o segundo maior produtor de mandioca. Mandioca ela faz parte da nossa alimentação, né? Farinha de mandioca. Então, eu tenho farinha de mandioca sendo produzida em tudo que é parte do estado do Pará. Mas a farinha de Bragança ela tem um diferencial em relação às demais farinhas, não só pela fama, mas também o seu sabor, a sua crocância, né? Particularmente, eu gosto muito, é uma farinha que tem para quem nunca comeu, eu posso dizer que lembra um pouquinho aquele crocante do granola. Lembra um pouquinho. Aquele crocantezinho da granola lembra um pouco, mas é realmente uma experiência sensorial única, né, que eu não vou conseguir ser capaz de descrever. Que, se eu pegar a farinha de Uairini, que também é uma indicação geográfica do estado do Amazonas, eu vou observar que o sabor é diferente, que a crocância é diferente, que até o tamanho do grão de uma farinha para outra tem variabilidade. Então, a gente vai estar falando de duas farinhas, de duas origens diferentes, no caso da Uairini, que fica no estado do Amazonas, no caso da de Bragança, que não é Bragança Paulista, é Bragança do estado do Pará, né? É a cidade de Bragança aqui do estado do Pará, vai ter um outro sabor, né? Então, veja bem, eu tenho duas possibilidades de proteção, uma por indicação de procedência e outra por tem alguém que também está querendo falar, não sei se já agora, ele mas entrou daqui a na pouco eu posso... plataforma, ainda não tinha fechado. Tá. Beleza, não, é porque eu falei no início, mas acho que ainda não estava todo mundo aqui, agora a gente está com 55 pessoas aqui. Eu não perco a minha linha de raciocínio,
Então, se alguém quiser fazer algum questionamento no meio, pode só levantar a mãozinha aqui, que eu tenho a ideia justamente de a gente comentar um debate e ir estimulando essa atuação, né? Sou uma grande entusiasta do tema, né? Já venho trabalhando há algum tempo na área, especificamente de indicação geográfica. Tenho tido a sorte de poder acompanhar alguns diagnósticos bem de perto, né, de novos produtos que estão surgindo, e aí eu quero estabelecer essa dinâmica. Alguém que quiser falar, levanta a mãozinha aqui no chat, aqui do lado do chat tem aqui levantar a mão, aí levanta a mão, vou ver quem é, e aí a gente vai já abrindo. Então, a gente tem duas formas de proteção. A gente tem a forma de proteção por indicação de procedência e a gente tem a forma de proteção por denominação de origem. A indicação de procedência, a base, o basilar dela vai estar nessa notoriedade. Obviamente que, assim como para a marca, assim como para a patente, a gente precisa que, juridicamente, exista uma capacidade civil ali, né? Se a gente não tem um CNPJ, ok. A gente tem um grupo lá, a gente tem um grupo indígena e tal, não sei o quê, eles querem muito. E eu estou com uma situação dessa, por isso que eu estou falando, eu estou aqui em Santarém, reuni com os indígenas Munduruku, estão muito interessados em fazer uma indicação geográfica para café, né, um café indígena aqui do estado do Pará, mas a gente vai ter que começar do zero, porque eles não têm CNPJ, né? Diferente do pessoal lá da terra indígena de Iramaral, que eles já tinham um consórcio, que eles têm eles têm um CNPJ válido, né, que representa essa coletividade. Então, quando a gente está falando dos requisitos de proteção, o primeiro requisito como a gente está com vários advogados aqui, né, eu não vou precisar me estender para dizer que a gente precisa que juridicamente eles sejam viáveis. Aí alguém vai dizer assim, Sheila, mas na lei tem uma exceção. Tem uma exceção que a gente espera que muito em breve seja possível visualizar, que é no caso de um único produtor em uma única região poder fazer o pedido, e aí esse pedido ele ser protagonizado, o seu substituto processual ser uma pessoa física. Mas essa será uma exceção, né? A regra tem sido o direito coletivo. Nós ainda não visualizamos nenhum pedido já protocolado no INPI de único produtor pessoa física, né? Então, a gente espera que muito em breve isso aconteça, mas a regra é um coletivo, quer seja uma cooperativa, quer seja uma associação, quer seja um consórcio. Há uns anos atrás, era colocado como uma regra, antes da Instrução Normativa de 2018, era colocada meio que como uma regra administrativa do INPI, de dizer assim, não, a gente só quer associação, a gente não vai querer cooperativa, a gente não vai querer sindicato, a gente não vai querer... Mas, por sorte, isso já foi um entendimento superado, né? A gente sabe que o grande ponto do INPI estar recusando algumas naturezas jurídicas como essas, de coletivas, era no intuito de buscar trazer uma equidade para aquelas pessoas, para aqueles produtores que não estão vinculados àquela entidade, que eles também possam fazer parte. Então, dando um exemplo, a gente tem aqui no estado do Pará uma associação de produtores de leite e queijo do Marajó. Soraya, está me ouvindo bem? Porque eu acho que deu uma congelada aqui, não sei se... Estou te ouvindo bem. Tá, beleza, porque eu tô com a internet com cara de oscilando. Então, aqui a gente tem uma associação que foi quem deu entrada no pedido do queijo do Marajó, que foi foi o substituto processual. Existem outros produtores de queijo, de leite e queijo do Marajó, que não fazem parte dessa associação? Sim, existem. Eles estão proibidos de fazer uso do signo distintivo? Não, desde que eles atendam a tudo que está no caderno de especificações técnicas e o Conselho Regulador aprove, né? O Conselho Regulador faça a análise desse pedido de uso do signo distintivo. Então, percebam que, quando o INPI, há alguns anos atrás,
meados de 2015, 2014, ele administrativamente tinha o entendimento de não aceitar cooperativas, de não aceitar sindicatos, né, como um substituto processual. Isso muito se devia ao entendimento de que era para não ser excludente, para não ser injusto com os que ali estão no entorno, né? Então, assim, você tem isso como uma dificuldade em relação ao início do processo de construção, porque muitas vezes aquela associação ela se debruça para juridicamente estar viável, né? Ela faz todo o esforço. Eu, por exemplo, em Coraci eu estou vivenciando isso. Em Coraci existem 4 associações de artesãos no distrito de Coraci. Dessas 4 associações, apenas uma está com o CNPJ ok, tudo legalzinho, viável, para poder ser a substituta processual. Com quem eu vou trabalhar? Com quem está com o CNPJ ok. Né? Mas eu não vou excluir os demais de estar levando essa informação para eles, porque mesmo que o CNPJ deles não esteja ok, mas eles vão poder fazer o uso do signo distintivo desde que seja seguido o caderno de especificações técnicas. Só que aí é difícil em alguns momentos, né? E a gente precisa de um pouco de habilidade com isso, com essa governança. Por isso que eu falei que o advogado que já está acostumado com o direito de cooperativas e associações, ele acaba conseguindo ter um plus a mais, vamos botar assim, né? Nesse trato com esses coletivos. Porque aí o coletivo, aquela associação que já está ali, ela quer virar para mim e falar assim, Sheila, eu quero que só a gente use, eu não quero que eles usem. Porque a já tem que ser só nossa. Aí você tem que explicar que não é assim, que não é uma marca, né? Que se eles estão com esse sentimento de que é só aquele coletivo, que aí a gente pode pensar numa marca coletiva, mas a indicação geográfica ela é para os produtores que estão ali naquela localidade, naquela região, que no caso do exemplo é do distrito de Coraci, e que não dá para, por eles serem de associações diferentes, né? Pode ter havido algum tipo de desentendimento passado, mas que aquilo dali não tem que enfraquecer, aquilo dali tem que ser um objeto de juntar forças mesmo, né? Apesar das nossas diferenças, vamos nos juntarmos, vamos vencer os gargalos que a cadeia produtiva possui, né? Então, assim, a gente sabe que cada indicação geográfica, para o sucesso dela, você tem uma série de etapas. Se é uma indicação geográfica agrícola, você tem que ter uma etapa relacionada ao trato no solo, a questão da análise de clima, de acidez de solo, de suplementação do solo, para que aquela uva continue dando do mesmo jeitinho, aquele café continue sendo aquele mesmo tipo de café. Se a gente estiver falando de uma indicação de procedência, isso é possível, né? A denominação de origem não. Mas uma IP, a gente pode falar disso, né? A gente pode falar desses ajustes no trato para poder dar continuidade nessa produção, principalmente para quando a gente vai falar em escala. Mas, às vezes, a gente esbarra nesse sentimento não muito coletivo, né? Sobre um direito coletivo, né? Então, assim, trabalhar isso naquele coletivo, dizendo assim, vocês são a associação, vocês são a cooperativa que vão dar entrada no pedido, mas vocês não vão ser os donos, né? E trabalhar essa questão da propriedade intelectual no âmbito de uma indicação geográfica, ela acaba sendo desafiador, porque é difícil de não sentir isso, de que, pô, se eu estou tendo todo esse trabalho, se eu estou reunindo, se eu estou sentando para fazer caderno de especificação técnica, não sei o quê, a minha associação vai ser a dona, eu não quero que nenhum outro que não seja meu associado use. Não. Mesmo quem não é associado, se fizer e se produzir corretamente, seguindo o caderno de especificações técnicas, né, o caderno funcionando como uma espécie de receita do bolo, né, dizendo passo a passo de como aquele produto é feito. Então, está na área geográfica, seguir o caderno, ele sim vai fazer jus, né, a pleitear o uso do signo distintivo. Não vai dar para bloquear, né, aquele produtor ali, né, porque a gente tem que trabalhar justamente a visão de desenvolvimento regional
para todo aquele coletivo, para todos aqueles produtores, de que quanto mais produtores estiverem produzindo ali na região, melhor vai ser para a região, porque a gente vai conseguir aquecer o turismo, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas venham até aquela localidade para comprar os produtos, para conhecer melhor aquele serviço, se for uma indicação geográfica de serviço. E quando a gente já começa brigando entre si, já começa sem conseguir ter esse sentimento de coletivo, a gente não vai conseguir a etapa seguinte, que é ter esse olhar mais global do desenvolvimento regional. Você imagina que uma indicação geográfica, uma vez concedida, você tem toda uma visibilidade em cima dela, as pessoas querem ir lá, as pessoas que não conhecem, nem sabem o que é indicação geográfica, chegam e falam assim, foi premiada essa farinha aí. Essa farinha foi premiada, essa farinha é premiada, a nossa farinha. O cara nem entende o que é indicação geográfica, mas ele pega uma sensação de pertencimento, né? E aquilo dali gera um aquecimento da economia local, que às vezes o munícipe ou as pessoas que estão ali naquele entorno, elas nem conseguem ter toda essa clareza, né, do que é indicação geográfica, mas eles conseguem entender o seguinte, esse queijo aqui é premiado, esse nosso queijo aí ganhou um prêmio, eles visualizam como um prêmio, né? Quem já consegue, e a gente já consegue fazer esse trabalho de sensibilização, dizer assim, não é um prêmio, a gente está falando de um reconhecimento, né, um signo distintivo, né, que não tem a ver com mais um selo de qualidade, né, que algumas pessoas às vezes confundem, né, com um selo de qualidade, né, como a gente está falando de café, a gente tem um selo de pureza, né, um percentual tem alguns cafés que às vezes são adicionados outros grãos que não café, né, e aí você tem uma certificadora que vai ali fazer essa análise. Quando a gente está falando, por exemplo, até mesmo de queijo de Marajó, a Associação Brasileira de Produtores de Leite e Queijo de Búfalo, eles lançaram um selo 100% búfalo, né? Então, assim, tem algumas certificações que não devem jamais ser confundidas com a indicação geográfica. Mas, por uma questão de melhor comunicação com o público leigo, é igual a história de quando a gente está falando sobre patentear uma marca, né? Às vezes, para diminuir a fadiga, você nem tenta dizer para ele que patente é um instrumento jurídico e que marca é outro instrumento jurídico. Você diz, tá, qual é a marca que você quer patentear? Porque já são conceitos que nós, que operamos na propriedade intelectual, a gente consegue ter essa clareza, mas às vezes fica difícil da pessoa conseguir compreender que patente é uma coisa e marca é outra. Da mesma forma, isso vem acontecendo com a indicação geográfica. Em alguns momentos, as pessoas dão um tratamento como se fosse um selo, né? Ganhou um prêmio, ganhou um selo, e não é, assim como a patentear a marca, né? E, às vezes, as pessoas entendem que aquilo ali está relacionado diretamente com a qualidade. Há exemplo de selos, como, por exemplo, o selo orgânico, que tem uma lei específica, que tem uma certificação para poder conseguir um selo, né? Então, a gente sabe do valor agregado que uma indicação geográfica traz, principalmente quando tem um olhar voltado para exportação, por exemplo, né? E aí existem algumas IGs que tratam a indicação geográfica como mais uma certificação, né? Então, eu já tive a oportunidade de visitar um dado produtor que ele fazia uso de um selo de distintivo de indicação geográfica, mas, digamos assim, entre aspas, o setor da indústria dele que cuidava disso era o setor de certificações. O mesmo setor que cuidava de produto orgânico, o mesmo setor dele que cuidava de fair trade, né? O mesmo setor que cuidava de produtos de origem da agricultura familiar era o que estava, digamos, entre aspas, cuidando da indicação geográfica, né? Então, assim, às vezes o próprio produtor, o próprio substituto processual, ele tem essa visão de ser um selo, de ser uma certificação, né? Então, assim, um confundimento perfeitamente natural. Quando a gente fala que a indicação geográfica ela não tem é uma proteção que ela não tem muito tempo no Brasil. A gente tem pouco mais próximo de 100 IGs concedidas. Ainda tem um mundaréu de IGs ainda para serem reconhecidas. Então, a gente está num universo que ainda é muito pouco explorado. É uma grande oportunidade para novos entrantes na área,
né, uma oportunidade muito interessante, porque tem pouca gente atuando na área, tem uma demanda ainda a ser suprida, e a gente visualiza que isso está numa crescente, que os pedidos estão numa crescente, tanto pelo fomento do Sebrae, que é um grande ator, é um grande player nessa conjuntura, como também pelo interesse de alguns produtores, principalmente do agronegócio, que já visualizaram isso como interessante, né? Então, a gente observa que existe uma demanda, essa demanda tanto pode ser atendida para o pequeno, como também para o grande, né? Desde que sejam respeitados os requisitos necessários para a concessão de MG. Não é um processo tão demorado, se ele tiver com a documentação toda ok, a gente pode observar as IGs que foram concedidas num espaço de tempo bem mais curto do que de uma patente, né? E, infelizmente, também existem casos de IGs que levaram muito tempo, muitas exigências, né? Agora, uma coisa que é interessante é que quem trabalha, quem milita na área de patente, deve observar isso com muita clareza, que você faz o pedido, se você errar uma coisinha lá, indeferido já era, perdeu a patente, né? Você não tem aquela coisa de, peraí, mas vamos lá, veja bem, né? E, no caso da indicação geográfica, você observa que o INPI ele te dá várias chances. Ele te diz o que está faltando, ele escreve lá na exigência, ele praticamente te dá o beabá do que você deve fazer para corrigir o que está faltando. Porque a visão do Instituto e o posicionamento do Instituto diante dessa proteção é um direito coletivo, é uma proteção que não está relacionada com a novidade, né? Não é, isso daqui já é novo, isso daqui não tem nada igual, a gente vai conceder, não. É exatamente o inverso. No caso das indicações de procedência, quanto mais informação relacionada àquele produto, mais fácil vai ser o exame do tecnologista do INPI, porque ele vai se ater àquelas informações não só que estão no caderno, na petição que foi enviada, mas também no que ele, numa simples pesquisa de Google, ele consiga visualizar. Então, às vezes, conversando com alguns colegas do doutorado, né, no INPI, eles falam sobre isso. Eu antes mesmo de começar, dou uma olhada no Google, vejo o que tem, para eu já começar já tendo uma noção. Então, essa informação é uma informação que ela deve ser socializada, ela deve ser, né, levada a mais pessoas. Então, quando a gente começa um projeto, como, por exemplo, esse de Coraci, do artesanato aqui do Pará, a gente já começou fazendo uma informação, depois mandando para a imprensa local, dizendo o que a gente estava fazendo, para divulgar, para que mais pessoas soubessem. Abrimos um e-mail para receber informações da comunidade, para que aquele trabalho não fosse um trabalho só nosso, fosse um trabalho participativo, recebêssemos colaboração também da sociedade, né, interessada. E essa possibilidade de ter a ajuda e a colaboração da sociedade fez com que o nosso trabalho ficasse mais interessante, fosse mais exitoso, e, inclusive, o nosso trabalho de indicação geográfica teve um impacto no próprio asfaltamento da rua da associação, né? Porque vocês imaginem que a Associação de Artesãos de Coraci estava localizada numa rua que o asfalto não estava lá muito bom. Eu acho que alguém quer falar? Fabrício? Oi, Fabrício. Opa, não quer. Então, e aí estava numa localização em que a rua estava ruim, né? A rua estava cheia de buraco. E aí eu fui conversar com a gente distrital e falei assim, é o seguinte, a gente está para tocar o projeto aqui, mas eu tenho vergonha alheia. Tenho vergonha da prefeitura de repente, a gente começa a tocar um projeto que traz uma baita de uma visibilidade aqui para o distrito e a rua não está asfaltada, né? E aí o agente distrital foi asfaltar a rua lá, né? Conseguiu fazer uma operação tapa-buraco, enfim, né? Para não ficar feio para ele, né? Falei, pô, a gente vai começar a fazer o projeto aqui, os caras não tem nem como escoar a produção deles direito aqui, tá tudo esburacado e tal. Então, esse impacto que a gente observa, que a gente tem essa possibilidade de interferir diretamente na comunidade, isso é muito importante, né? Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém quer fazer um comentário. Ninguém vai fazer o quê?
Estão quietos? Pode ficar à vontade. Segunda? É, O Matheus, segunda, tá todo mundo de o ressaca. Matheus, claro, ele quer fazer. Se o Matheus não fizesse, eu ia ficar chateada. Se o Matheus não se manifestar... Ô, Sheila, muito obrigado. Fico honrado com as suas palavras. Na verdade, eu queria entender um pouquinho, de uma forma mais concreta, o trabalho que você presta na Embrapa. Qual que é a extensão do trabalho que a Embrapa presta, né, para o registro dessas indicações geográficas? Que é um serviço público assim, importantíssimo. E a segunda pergunta é, sendo o INPI e a Embrapa órgãos, né, da União, do governo federal, existe alguma parceria, alguma facilitação, não facilitação no sentido processual, mas no sentido de alguma parceria entre os dois órgãos para viabilizar esse progresso do país em razão das indicações geográficas? Obrigado. Matheus, muito obrigada pela tua pergunta, porque não dá tempo da gente falar tudo, né? A Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária, então a gente trabalha para levar soluções para o agro, né? Então, assim, se a gente tem uma cadeia produtiva, como o caso da farinha, e a cadeia produtiva ela tem uma demanda que está relacionada com, por exemplo, como que a gente vai fiscalizar as casas de farinha se não tem uma instrução normativa de como é a casa de farinha. Então, eu chamei, e aí o meu trabalho é exatamente esse, né? Eu sou representante da Embrapa no Fórum Técnico de Indicações Geográficas. O fórum reúne mais de 30 instituições, entre extensão rural, universidades e alguns outros atores envolvidos na sua composição de empresas públicas, de instituições públicas, mas a gente já tem a participação de algumas associações de produtores, como a Associação de Produtores de Leite e Queijo do Marajó, a Associação de Produtores de Farinha, Cooperativa do pessoal da Farinha de Bragança e assim sucessivamente. Então, como que funciona? O Fórum Técnico ele foi criado com o objetivo justamente de somar esforços, né? Quais são as nossas maiores forças? Nossas maiores forças são responder aos problemas que surgirem nas cadeias produtivas. A Embrapa ela vai atuar naquela cadeia, quer seja indicando a melhor mandioca, a mandioca que vai ser mais produtiva, que não vai apodrecer, ou se eles estão com um problema de um determinado inseto que está atacando aquela produção, a gente vai entrar na cadeia produtiva, no arranjo produtivo local, dando a resposta, porque se não tiver mandioca, não tem farinha. Se tiver muito inseto, não vai ter farinha. E se a gente já tem essa informação sistematizada, a gente vai levar para os agricultores que não a possuem. Uma vez a gente tendo isso já muito bem adotada, a nossa tecnologia já transferida, seja por um material genético que nós desenvolvemos de uma nova variedade de mandioca, mais resistente, mais produtiva, enriquecida, né, com mais beta-caroteno, por exemplo, né? A gente tem um produto que é com mais beta-caroteno. Isso foi adotado naquela comunidade ali, naquele grupo de produtores. A Embrapa, como empresa pública, ela está vinculada ao Ministério da Agricultura, né? Então, como uma empresa pública, ela vai estar ali a serviço da sociedade para gerar tecnologias, para pesquisar. Então, se a gente observa que surge uma praga ali, aquela praga começa a dizimar aquela produção, a gente vai estar atuando diretamente nisso. No caso, por exemplo, do queijo do Marajó, a gente tem uma pesquisa de bubalinos que já superam os 30 anos ali na região marajoara. Então, quando a gente começa a falar sobre o queijo do Marajó, a gente tem muitas pesquisas na cadeia da bubulinocultura, tanto para boas práticas, como para nutrição, que são informações essenciais para o sucesso da produção do leite e do queijo no Marajó. Então, a gente está falando de indicação geográfica, que é um produto de um coletivo, mas não adiantará em nada ter aquele produto só registrado lá no INPI se ele não vai estar na mão das pessoas que querem comprar, se ele não vai estar ali
sendo consumido. E a Embrapa, por ser a empresa de pesquisa agropecuária, ela está ali atuando na cadeia produtiva. Por sorte, os produtos que hoje nós temos registrados, que é o queijo, que é a farinha e que é o cacau, são produtos que nós temos atuação fortíssima de pesquisa já há muitos anos. Os sistemas agroflorestais no Tomé Açu, a Embrapa já vem com uma parceria de longa data com a Canta, já produzindo bastante. Em relação a essa parceria INPI-Embrapa, eu não sou a pessoa mais indicada para te falar da viabilidade disso. Acredito que a Embrapa, por ter mais de 40 unidades descentralizadas, isso seria algo interessante, mas para ser analisado sobre uma outra instância, não da visão de uma unidade descentralizada como aqui no Pará. Não sei se eu te respondi, Matheus. Perfeitamente. Muito obrigado, viu, Sheila? Só mais uma coisa, Matheus, ainda sobre isso da Embrapa. Nós, em todo o país aqui, a gente não tinha uma regra de como ia fazer a avaliação de uma casa de farinha. Então, você imagina que, de repente você vai fazer uma proteção e você precisa fazer uma inspeção sanitária, mas aí não está dizendo em nenhuma instrução normativa da agência reguladora se ela foi a 2 metros, a 3 metros de altura, se o telhado ele é de palha, se o telhado ele é de amianto, qual é o telhado adequado. Quando a Embrapa é demandada para ajudar nessa informação, a gente chama os especialistas de agroindústria que nós temos na nossa unidade, chamamos os extensionistas da Emater e juntos fizemos um grupo de trabalho para que fosse dada essa resposta para o Brasil todo, né? Então, aqui do estado do Pará, saiu uma instrução normativa para fazer a avaliação das casas de farinha, que seria, em termos práticos, seria o seguinte: se você já foi em alguma casa de farinha, você já viu que é um processo bem rudimentar. Tem um forno lá, é muito quente, às vezes está passando animais ao redor, às vezes tem um cachorro perto, às vezes tem uma galinha que às vezes passa por cima do forno, quando o forno está desligado, obviamente. E aí você percebe que tem algumas questões de higiene, que tem algumas questões, às vezes, o piso é de terra, não é um piso. Então, o que seria o mínimo? O mínimo. Não é para ser como uma indústria, mas qual é o mínimo necessário para a gente chamar aquela casa de farinha de uma casa de farinha artesanal, uma casa de farinha que ia dar para fazer, a gente dizer assim, essa origem aqui, beleza, não mudou o saber fazer do farinheiro, mas vai dar segurança alimentar para aquela farinha que vai ser produzida ali. Então, a gente sentou, se debruçou em cima disso, os nossos pesquisadores da Embrapa chegaram, juntamente com os colegas da Secretaria de Agricultura aqui do Estado do Pará e da Extensão Rural, chegaram num denominador comum em relação a esse mínimo necessário para poder fazer a fiscalização das casas de farinha. Então, nessas situações, é a Embrapa que vai estar lá para poder ajudar a dar essas soluções. Tá bom, Matheus? Certíssimo. Muito obrigado. Nada, Matheus. Um abraço. Sheila, você aí falou que você é bairrista. Olha, eu sou sua caloura, né? Você sabe que eu estou na turma 2022 do mestrado, né? Mas eu também sou, viu? Sim. Embora eu resida entre Guarujá e Rio de Janeiro, mais no Rio do que em Guarujá, por acaso hoje eu estou no Guarujá, vamos falar também, né? Daí dos teus estudos, você acha que tem tido mais indicação de procedência ou denominação de origem? E aqui no estado de São Paulo, a gente sabe que tem 3 polos muito interessantes, que é o que me veio mais rapidamente à mente. Franca, polo do calçado masculino, Jaú, do polo do calçado feminino, e Birigui, que eu tenho até um cliente muito bom lá, que é do calçado infantil. Você se deparou, eu acho que para vocês aí no Pará tem mais, talvez, denominação de origem, né? Lembra que eu estava
procedência ela está relacionada à fama e que a denominação de origem ela está relacionada a aspectos relacionados ao solo, pessoa, tal, e o meio geográfico. Lembra que eu falei isso no início? Eu falei, tem dois tipos. Ou é uma indicação de procedência ou é uma denominação de origem. Do ponto de vista processual, é muito mais fácil e muito mais rápido eu reunir as informações para mostrar que ela é famosa do que, e aí fica caro, do que eu reunir para a denominação de origem. Por quê? Para a denominação de origem, se for indígena, eu tenho que ter um laudo antropológico. E o antropólogo ele não chega lá e já faz o laudo. Ele tem que chegar lá, levar um tempo, ganhar a confiança da comunidade, tal. E aí toma-te diária, até ele ganhar a confiança da comunidade, para ele poder começar a rodar as análises e ele conseguir, então, assim, tempo, dinheiro, né, lá na comunidade. Então, por exemplo, se eu quiser daqui de onde eu estou ir até Andira Amaral, é mais fácil eu ir para Manaus, de Manaus pegar um barco durante 12 horas, de 12 horas eu chego em Maués, de Maués eu pego uma lancha mais 6 horas para eu conseguir chegar em uma das aldeias. Então, do ponto de vista logístico, se eu estiver falando sobre a indicação de procedência, eu sequer preciso ir lá, Soraya. Eu, daqui do meu computador aqui em Santarém, eu vou pegar, vou pesquisar aqui nos portais de notícias, no Google, portais de periódicos, TCCs, dissertações, mestrados, doutorados, vou dizer assim, olha só, muito já se falou, muito já se pesquisou sobre essa farinha, sobre esse produto tal, e está aqui é praticamente uma revisão de literatura, só que não só da literatura. Você pode juntar música, você pode juntar poesia, você pode juntar rede social, você pode juntar tudo que evidencie que aquele produto é famoso. Então, se você tem um chefe de cozinha, como o Thiago Castanho, que está falando no MasterChef sobre a farinha de Bragança, pelo amor de Deus, isso daí eu vou recortar e vou botar o link lá no pedido, vou dizer assim, ó, no MasterChef do dia tal, no minuto tal, o chefe de cozinha falou sobre isso. E eu vou dar vários elementos para comprovar a notoriedade. Enquanto que, se eu estiver falando sobre a denominação de origem, dizendo que aquele Guaraná ele é diferente do Guaraná de Maués, eu vou ter que ter um antropólogo, ou se isso estiver relacionado a um aspecto do solo, eu vou ter que fazer uma análise do solo e um comparativo com outros solos para poder dizer que aquele solo ali é diferente, e aí vai ficando caro, né? E aí a gente vai precisar de um agrônomo, de um laboratório de solos. Se eu estiver falando sobre o clima, aí a gente vai precisar de um especialista da climatologia para dizer que o clima daquela região tem um microclima ali que possibilita. Se eu estiver falando de um mel, que é muito específico daquela microrregião, eu vou precisar de um especialista de apicultura, ou se for uma abelha nativa sem ferrão, um especialista da meliponicultura, para ele poder me dar um laudo e dizer, realmente, essa abelha aqui só dá aqui e ela não é endêmica de nenhum outro lugar. Então, perceba que, dada a característica processual do que você tem que comprovar, ele fica mais difícil, ele fica mais caro. Então, você vai ver uma chuva de pedidos de indicação de procedência, em que o passo a passo vai ser sempre o mesmo, revisão bibliográfica, livros, poesias, músicas, para dizer que é famoso, que aquele produto é famoso, e você vai ter um pedido muito menor de denominações de origem, dado ao fato de que a taxa no INPI é mais cara, já começa por aí, a taxa não é a mesma, a retribuição, a taxa de indicação de procedência é R$ 590. Já a taxa para denominação de origem é R$ 2.135. Então, aí você já percebe esse desnível. E aí eu já perguntei para os colegas, eu falei, gente, mas, pelo amor de Deus, por que é mais caro a denominação de origem? Sheila, dá mais trabalho para a gente avaliar. Porque se chega um laudo antropológico para a gente fazer uma análise, para ver se aquilo está batendo ou não, a gente vai precisar de tempo. Se chega um laudo relacionado com a questão do solo, clima, outros fatores ali da região, então são informações técnicas que precisam ser avaliadas tecnicamente, do ponto de vista agronômico, do ponto de vista climatológico, e já a avaliação da indicação de procedência é uma avaliação meramente cara crachá, né? Eu estou vendo aqui o portal do MasterChef, realmente esse programa existe, realmente esse episódio existiu. É mais fácil de você fazer a checagem, esse TCC aqui da Soraya foi sobre o produto tal, no Guarujá, realmente esse produto no Guarujá existe.
Então, é mais fácil você fazer a avaliação, você fazer a checagem. Consequentemente, você tem mais informações sobre e mais pedidos sobre. Tem uma pergunta aqui da Irene. Você consegue ver no chat ou quer que eu leia? Espera aí, que eu estou abrindo aqui, eu vi o nome da Irene passando aqui. Quais seriam as vantagens, então, de se pedir uma ADO e uma IP? É bem mais barato? Irene, muito boa a tua pergunta. Assim, aqui no Brasil, a gente tem uma IP e tem IP e tem DO. Essa é uma forma de proteção que em outros países não existe essa correlação. Então, algumas IGs que elas conseguiram IP, elas estão tentando migrar para DO, porque no mercado externo, a DO é considerada IP, e a IP não é considerada IG. Não sei se eu consegui me fazer claro, mas assim, na nossa legislação brasileira, a nossa legislação brasileira permite esses dois tipos de proteção, IP e DO. A IP, acabei de falar, ela é muito mais fácil. Se a gente tem uma jornalista no calibre da Irene para fazer um levantamento de um produto, a gente vai conseguir um super clipping de várias notícias e tal, tudo, ou então uma historiadora, a gente vai conseguir muita informação sobre. Então, entre aspas, mais fácil. Se a gente tem uma denominação de origem, a gente precisa de uma avaliação de solo, um laudo agronômico e tal, é muito mais denso, muito mais demorado. Só que, para fora, em outros países, a correlação ela não está em relação a ser famoso o produto, porque fama você associa para o mercado externo, você associa com a marca. E a característica distintiva do local, da origem, que a DO responde, ela casa muito com o conceito das IGs internacionais. Então, sob a perspectiva internacional, o que acontece? Eu tenho uma aceitação muito maior do produto quando ele é DO do que quando ele é IP. E esse mercado externo que está interessado em um produto de origem que tenha características distintivas daquela localidade, seja porque foi feito pelos indígenas, seja porque teve ali uma questão do clima, aquela abelha nativa que só dá naquela localidade ali, que ela só consegue produzir um mel muito específico ali, que é diferente do outro mel de outra região. Então, quando você tem essa característica, isso atende muito ao mercado externo. Só que, assim, como a gente está falando de uma proteção que ela é muito recente, que tem poucos anos que a gente está começando a ter, então, assim, a gente está tendo uma crescente de IPs, muitas IPs estão sendo pedidas. Com o passar do tempo, a gente vai começar a visualizar essa diferenciação mais densa de, vai dar mais trabalho, mas essa nossa IP, ela se encaixa no que é o conceitual de DO, então vamos tentar trabalhando devagar, fazendo os laudos, são caros, são estudos caros, mas vamos buscar através das agências de fomento, como agora a FAPERJ está com o edital aberto, por exemplo, e aí a gente começa a visualizar eu não digo essa migração porque a gente tem mercado para os dois, a gente tem proteção para os dois. Né? Então, você tem uma indicação de procedência para uma cidade pequena que eles estão uma cidade pequena que eles estão fazendo. Oi, Denis Teixeira, acho que o Denis também quer falar. Que eles estão ali com uma atividade turística bem avançada e ok, para eles está tudo bem, e eles não têm uma pretensão de sair para o mercado externo, de exportar para o mercado externo, porque aquela IP está ajudando a captar pessoas para ali, a trazer dinheiro para ali, a falar sobre desenvolvimento regional. E você tem algumas indicações geográficas que você vai visualizar que elas vão virar commodities. Você vai ter aí uma goiaba, uma melancia, uma laranja, uma banana, que ela atende perfeitamente a um BRICS de mercado externo. E aí ter uma DO já vai ser uma vantagem competitiva. Então, em cada situação, a gente vai visualizar o que vai ser mais interessante ou não. No momento, por uma questão de facilidade processual, a gente tem observado a crescente das IPs, mas eu não desconsidero que em algum momento uma DO possa existir. Deixa eu ver aqui. A Irene... Aqui. Exatamente isso, Irene. Antes, a gente não tinha essa possibilidade, mas com a nova instrução normativa a gente pode fazer uma alteração. Não dá para ter as duas, ou tem uma IP ou tem uma DO. Se já é IP,
vai pedir, depois de 2 anos, vai pedir para fazer alteração para virar DO, apresentando, obviamente, a documentação que assim responde ao requisito. E quem já é DO dificilmente vai querer ser IP, né? Não estou falando com isso que a IP que a DO é melhor que a IP. Eu estou falando que são características diferentes, né? Eu não consigo, por exemplo, hoje, neste momento, afirmar que a mandioca que está sendo produzida ali na região de Bragança ela é única, ela é específica e que não tem nenhuma outra mandioca igual, porque eu teria que analisar várias outras mandiocas de vários pontos do Pará para poder fazer essa afirmação. Então, isso ficaria caro. Hoje, a indicação de procedência para Bragança atende bem em Bragança. Mas, por exemplo, isso é um exemplo, tá? Por exemplo, o cacau de Tomiaçu, que é produzido em sistema agroflorestal, que tem uma característica distintiva, que atende aos requisitos de DO, eles observam que, para eles que já estão exportando o cacau com o signo distintivo, com a indicação geográfica, eles observam que, de repente, vai ser mais interessante para eles ter uma DO, e aí eles começam a se estruturar nesse sentido, né? Então, assim, eu observo que não é que vai ser um caminho de que toda IP vai virar DO, mas eu observo que a gente vai ter uma chuva de IPs e que depois, conforme o amadurecimento de cada produto, a gente vai ver a continuidade ou não. Uma coisa que é importante que eu acabei não comentando é que, diferente da patente, que depois de 20 anos cai em domínio público, e diferente da patente que a gente tem que ficar pagando anuidade, ou a marca que a gente tem que ficar pagando decênio, só paga uma vez a IG, tá? Só paga uma vez e é ad eterno. Não tem um instituto do caducou, não tem um instituto do está extinta. Então, uma vez concedida a indicação geográfica, seja ela a denominação de origem ou indicação de procedência, não tem mais nenhuma outra retribuição para o INPI e não tem mais um tempo de vigência, não tem tipo assim, uma validade. A IG vai ficar valendo por 20 anos, a IG vai valer por 30 anos. Não tem, né? Então, isso também é importante. Quem vai fazer prova do Profinit, isso é uma questãozinha de Profinit também, tá? Eu estou deixando a dica aqui para quem vai fazer prova. Deixa eu ver aqui se tem mais. Não sei se eu respondi a Irene. Muito bom. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Já estamos a 19h15, quase, 19h13. Se ninguém fosse manifestar, eu vou para os recadinhos finais. Todo mundo calado. Sheila, você mandou muito bem. Você conseguiu segurar um tempão essa galera até esse horário, sem uma apresentação física, só no papo aqui, direto. Foi muito bom, viu, Sheila? Vamos marcar novos exemplos, vamos marcar live lá também no Instagram da Liga. Para quem ainda não está inscrito no canal do YouTube, olha, dica aí. Sim. Já se inscreve também, segue a Sheila, porque ela tem muitos materiais lá bacanas, o pessoal, principalmente que está aprendendo IPI, e ela vai contando de uma forma sem o juridiquês, né? Que é que ela diz que os advogados complicam as coisas. Enfim, vai ficar gravada essa nossa reunião. Eu tô parada um pouquinho esses últimos meses lá, mas eu vou voltar para a produção dos vídeos. Estou com vários vídeos para subir, mas eu estou com os vídeos para subir, mas eu estou sem muito tempo para editar, né? Porque eu tô no período eleitoral, né? Mas depois você tem que dar uma atenção para isso, dar uma relaxada, pelo amor de Deus, hein? Aí eu vou conseguir subir os vídeos tranquilo e tal, né? Desde já agradeço a todo mundo, os 50 ouvintes que ficaram aqui, chegou né? A quase Coloco 60, à disposição você estava aí falando, não percebeu, mas a gente chegou a quase 60 pessoas. Mas aí deixo também aqui o meu Instagram, né? Para o pessoal que tiver interesse de depois estar batendo um papo, não deu para perguntar alguma coisa, quer perguntar depois, pode ficar à vontade, que o meu direct está sempre aberto também, né? Eu estou sempre conversando. Em relação a algum comentário que porventura eu tenha feito que não tenha sido muito bem recebido, eu também peço desculpas, tá? Fico à disposição para um outro momento, para a gente também poder estar conversando. Agradeço mais uma vez ao OAB Guarujá, né, aqui direto do Pará, fico muito feliz de poder... Está sempre à sua disposição, você pode voltar quando quiser, hein?
Não fala isso, que senão eu tô toda semana, Soraya. Tô toda semana para falar de propriedade. Olha aqui, eu vou abrir o calendário 2023, olha que eu boto você lá, hein? De cabo a rabo. Muito bom. Gente, é isso. Eu não vou repetir assunto, hein? Eu não repito assunto, eu fico... eu acho muito ótimo. obrigada, pessoal. Eu sei que agora tem pode vir com sugestões de temas. As informações aí, protocolares do fim da... É que indicações geográficas... Não, mas tem tema bom, viu? Você fala bastante do tema, e nem todo mundo fala, e fala com propriedade. Então, foi o primeiro que você ganhou, mas a gente quer te ouvir falando de outras coisas, claro. Então, é isso. Os recadinhos finais são os seguintes. Agora, por conta do doutorado, eu tô muito cheia de IG, né, na cabeça, mas também tem outros temas legais aí para também desenvolver, sem problema nenhum. E eu sempre tenho uma sugestão de tema de TCC, de Profit, né, e de sugestão de TCC de graduação, né. Então, assim, eu tenho sempre assim uma dica, né. Eu vou dar palestra ao pessoal da graduação de Direito, eu falo, se vocês ainda não têm o tema de vocês, tem um tema tal, uma super dica, hein? Estou sempre indicando os... Se eu soubesse disso, estou sempre dando umas dicas aí de tema. Eu fiquei super na dúvida quando eu fui. Aí eu copiei o tema do Vitor, que está aqui, que apareceu de última hora, porque eu puxei as orelhas dele e arrastei ele aqui para dentro. Pois é, a gente está com o tema igual, né, Vitor? Você vai defender. Mas depois você vai ter o doutorado, e aí a gente vai conversar depois quando estiver no doutorado. Com certeza. Não fala essa palavra. Sim, a minha qualificação, Soraya, vai ser online, mesmo assim já voltando para o presencial, lá no NPI, eu faço questão que seja online, justamente para poder ter a participação de outras pessoas, não só lá do Rio, né, mas também aqui da região, né, como eu sou muito bairrista, eu gosto de dar essa oportunidade para quem não consegue sair. Né? Quando eu comecei a estudar propriedade intelectual, eu tive sorte de ter um projeto FINEP para bancar as minhas idas ao Rio e a São Paulo. É verdade, né? você Mas fez nem todo mundo tem. Sim, fiz presencial, fiz cursos presenciais, curso de extensão básico, médio, intermediário, avançado do NPI, lá no Fundão também, eu ia para ter aula no Fundão, então, assim, nem todo mundo teve essa possibilidade. Hoje, a gente, com a internet, com Zoom, com Google Meet, a gente consegue avançar muito mais. Eu acho que foi um tremendo avanço agora, né? Tá com a seleção aberta, até prorrogou mais uma semana para o pessoal de fora. É um alívio saber que eles vão manter o online para quem é de fora do Rio. Para quem está dentro do Rio, acho que a partir do ano que vem já alguns professores vão chamar para o presencial. Ainda bem que eu estou acabando meus créditos, porque eu sou do Rio e eu não Na verdade, esse para aula presencial, já teve não. Disciplina. Legal. Você imagina que eu sou do Pará também não, né? E teve já nesse trimestre disciplina que estava para ser ofertada. Faço questão de te receber. Não, mas eu estou sempre indo ao Rio. Estou sempre indo ao Rio e aí você pode ter certeza que eu vou te avisar com antecedência para a gente sentar, tomar um café e conversar um pouquinho. E aos demais, assim, sintam-se todos abraçados. Peço desculpa se eu falo demais. Eu tinha feito uma programação da gente terminar às 19, já são 19h20. Me desculpem, né? Porque assim eu falo muito e às vezes é difícil cortar, mas sintam-se todos abraçados, né? A minha rede social está disponível para a gente bater papo, conversar. Quiser trocar uma ideia, quiser avançar em algum assunto, só mandar um direct lá que a gente conversa, tá? E assim, realmente estou sempre disponível para trocar uma ideia, tá com dúvida em relação a alguma coisa, mesmo com o tempo corrido e tal, né? Estou na correria da eleição, mas sobra um tempinho, eu bato um papo, troco uma ideia e a gente vai conseguindo, tá bom, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado. Maravilha. Vou dar uns recadinhos finais aí para o pessoal, antes que todo mundo saia. Tem live semana que vem, de um trio da nossa comissão. Vai ser num dia diferente, justamente para compor esse trio, a gente teve que fazer uma adequação. Então, anota aí, no dia 26 de setembro, às 19 horas, ou seja, na próxima segunda-feira, pelo Instagram da OAB Guarujá, com o tema Importantes Decisões Administrativas sobre Marcas. E vai ser o trio das professoras Neide Bueno, Virgínia Maluf e do nosso querido e dedicado Matheus Brito. Também vai ter live na próxima semana, só que aí vai ser na quinta-feira, e vai ser pelo Instagram da liganacional.pi, no dia 29/9, às 18 horas, com o tema A Importância da Propriedade Intelectual para as Startups. E quem vai moderar é essa que nos fala aqui,
Eu vou moderar 2 militantes de PI, 2 advogados lá do Nordeste, o querido Tiziano Gadelha e o Gustavo Escobar. E, como vocês sabem, mas a gente repete, as reuniões deste ano, elas estão ocorrendo sempre às 18 horas, e o calendário já foi divulgado no grupo da comissão. Mas se alguém perdeu, por favor, me solicite que eu envie. A próxima reunião será de outubro, no dia 24, às 18 horas, se não me falha a memória, é uma segunda também, e a nossa convidada ela já está confirmada. E como você sempre, como sempre, você vai gostar muito do tema e também da escolha da convidada. Então, vai acompanhando as postagens e não deixe de participar do debate. Bom, para claro, nós vamos terminar recomendando sempre que vocês sigam o Instagram da Liga Nacional. Obrigada, pessoal. Boa reunião para todo mundo. E se inscrevam no nosso canal do YouTube, lá na Liga Nacional da Propriedade Intelectual. São esses os nossos canais de comunicação com os membros e ouvintes. E com bastante dicas e conteúdos que vocês sabem que já está por lá. E, claro, não deixe de seguir as redes sociais da OAB Guarujá. Sheila, obrigada a todos, se cuidem. Um abraço em todos. Até mais.